Então a gente está trabalhando com energia de Gibbs, né? Nessas últimas 2 aulas. Eu queria pedir desculpa pela aula de sexta-feira, mas eu estava com um problema familiar, e aí realmente não deu para eu entrar, mas eu espero que isso não atrapalhe o conteúdo da disciplina no geral, né? Vamos lá. Então, quando a gente estava falando lá da energia de Gibbs, as últimas coisas que eu estava falando eram sobre propriedades, né, dessa energia de Gibbs. A gente fez aquela tabelinha sobre o sinal da energia de Gibbs. Sempre lembrando que uma das coisas, né, não está dentro dessas propriedades, mas sempre lembrar que a diferencial da energia de Gibbs é igual a menos T diferencial da entropia total, né? Então isso quer dizer que uma variação da energia de Gibbs, uma variação macroscópica da energia de Gibbs, né, dado por um delta, né, vai ter uma relação direta com a entropia total, né? Quando a gente está falando de energia de Gibbs, por enquanto a gente está falando sempre variações no sistema entre o final e o inicial, né? Mas é importante a gente analisar, manter em mente a diferencial, porque isso vai ser muito útil para a gente quando a gente estiver falando de reação química, né? Uma das propriedades, né, como a energia de Gibbs é uma função de estado, as duas, né, Gibbs e Helmholtz, a energia de Helmholtz também tem essa mesma equação, só que numa condição de volume constante, né? As duas são funções de estado, então acho que eu posso apagar isso aqui, escrever funções de estado ao invés de função de estado. E aí, função de estado implica em algumas coisas, né? Então a gente já sabe falar, então depende unicamente do estado inicial e final, mas também quer dizer que num processo cíclico, a variação da energia de Gibbs é zero, que é a mesma coisa que escrever se eu tiver uma série de processos e for integrando todos os valores de... Mas hoje eu estou querendo, porque eu estou querendo escrever entropia. Se eu for integrando todos os valores da energia de Gibbs dentro de um ciclo, eu vou obter zero. Então, a integral cíclica da energia de Gibbs tem que dar zero. Esse ciclo aqui é um ciclo real, um ciclo químico, por exemplo. Se inicial e final for igual, a integral da energia de Gibbs em todos esses processos tem que dar zero. Isso vale também, né, para a energia de Helmholtz. Isso é útil quando a gente está tratando de ciclos, né? Que a gente pode usar, por exemplo, para determinar valores desconhecidos de ΔG de reação daqui a pouco, né? A gente já viu também a relação entre G e A. Eu acho que eu já mostrei isso na última aula, mas eu coloquei aqui nas minhas anotações para falar de novo, né? Então a gente vai lembrar da definição. Então a energia de Gibbs é definida como H menos TS. A energia de Helmholtz é definida como U menos TS. Quando eu parto da definição delas, a gente pode lembrar, né, que H é igual a 1 mais PV. Então, se eu substituir essa definição de H na definição de G, eu fico que G é igual a U mais PV menos TS.
E aí, se eu fizer isso por comparação, né, simplesmente, eu posso, né, chegar à conclusão, portanto, que G, esses dois termos aqui, são a definição da energia de Helmholtz, né? Então a gente pode chegar à conclusão de que G é igual a A mais PV. Então a gente pode, ao pensar nas diferenciais, o que vai acontecer é que o que vai mudar, né, o que vai definir a diferença entre a energia de Gibbs e a energia de Helmholtz é a variação do produto PV. Isso, então, é simplesmente um termo que, se for constante, né, a gente tem as duas energias de Gibbs, as duas variações de energia de Gibbs iguais num processo. Né? Lembrar que PV, né, P vezes V, se tiver na unidade do sistema internacional, tem a unidade de Joule, que é a mesma unidade das energias livres. Né? Então, não tem nada aqui para se mudar. Né? É, uma outra propriedade interessante é as variações, né, macroscópicas em processos isotérmicos. Né? Então, posso subir isso aqui um pouquinho. Também, lembrando da definição, né, a gente sabe que dG é dH menos D de TS. Como a gente está partindo aqui, por definição, de processos isotérmicos, né, ao fazer essa diferencial aqui, que seria T ds, a gente pode deixar o menos ali, não vai fazer diferença, menos S dt, a gente vai perceber que, como o processo é isotérmico, essa diferencial aqui é zero. Então, do ponto de vista macroscópico, ao fazer a integral, né, considerando todas essas diferenciais aqui, a gente vai ficar só com ΔG, uma relação com ΔH menos T ΔS. Essa expressão, ela é muito usada. A partir dela, a gente consegue, por exemplo, para uma reação química, determinar a espontaneidade, né, que foi o que a gente fez naquela tabela na aula passada. De maneira similar, para a energia de Helmholtz, a gente vai chegar que o ΔA é igual a ΔU menos T ΔS, né, para um processo isotérmico. Aí outra coisa, se tiver alguma dúvida, é só ir falando, tá, João? Tudo bem. Outra coisa que é interessante a gente perceber aqui, então essa expressão aqui, ela vai ser muito, muito usada, mais a de G do que a de A, né? Mas para A também, quando a gente precisar, essa é muito usada, porque na média a gente acaba trabalhando muito com grandezas macroscópicas, né? A gente mede no laboratório deltas, a gente não mede diferencial. A diferencial ela serve para conceitualmente a gente partir delas e conseguir encontrar as equações que são úteis, né? Então a gente ΔG igual a ΔH menos T ΔS é uma das expressões fundamentais da termodinâmica química, né, para a gente entender os processos que nos interessam. Só que aí a gente fica falando o tempo todo que
G e A têm condições em que elas são definidas, né? Então, por exemplo, né, G é definido a T e P constantes. A energia de Helmholtz, é definida, ou definida, porque é uma energia, né, a T e V constantes. Né? Mas aí, então, qual que é a dependência de G com T e P, né? Porque, né, se ele é definido para um valor constante, se muda esse valor, muda G, provavelmente, certo? Então, uma coisa que a gente pode pensar é isso, né? É fazer... E aí, essas duas grandezas, elas são suficientes para descrever mudanças em G relacionadas às propriedades fundamentais, né, que definem essa grandeza. Então, aqui a gente pode chamar e procurar, né, equações para as diferenciais totais, né? Ou seja, todas as grandezas, ou a variação dessas grandezas G e A a partir das grandezas que as definem, né? Então, para G, por exemplo, a gente já partiu lá daquela definição, então G é definido como H menos TS. A gente tem que lembrar, então, que para eu pensar na diferencial, né, da dependência, né, a diferencial é sempre como que uma grandeza depende da outra. Então, para eu fazer isso, eu preciso diferenciar a expressão toda, H menos TS, para entender como essa mudança acontece. A gente também lembrou que H é igual a U mais PV. Então, a gente pode também, aqui nessa equação, substituir dessa forma. Então, DG vai ser D de U mais PV menos TS. E aí, agora a gente pode fazer essa diferencial, né? Como a gente tem aqui uma soma de várias funções, isso aqui seria, então, uma forma, a gente pode escrever dessa forma, né? D de U, como é uma soma, né? A gente pode simplesmente fazer a soma. Mas, aí seria agora, né? Isso seria aqui. Para eu fazer agora a próxima diferencial, agora eu vou somar com uma diferencial de um produto. Aí a diferencial do produto vai ser a primeira vezes a diferencial da segunda, mais a segunda vezes a diferencial da primeira. E aí, finalmente, eu tenho que fazer a mesma coisa aqui para a segunda, para o terceiro termo, né? Então, aqui é menos tudo que vem depois, então menos primeira vezes a diferencial da segunda, menos segunda vezes a diferencial da primeira. Né? Então, com isso, né, nessa equação 1, vou chamar de 1 aqui, que eu não vou precisar dela daqui a pouco. Agora a gente pode tentar ver como que a gente consegue manipular essa expressão para que a gente não fique com uma expressão desse tamanho, né? Então, a primeira coisa que a gente pode lembrar é que a energia interna, ela é definida como a diferencial de calor e trabalho, né? Aí, se eu colocar esse termo aqui, não ajuda muito, mas eu posso me lembrar de algumas propriedades, né, ligadas à energia interna. Então, primeira coisa, numa situação de um processo reversível, dQ é TdS, né, se for um processo reversível. Né, isso vem da definição de que para um processo reversível, ds é igual a dQ
sobre T, né? Então, a gente tem essa grandeza. E trabalho, se for o único trabalho possível, for trabalho de expansão, que é o mais comum, D, o diferencial de trabalho é igual a menos P dV. O trabalho é integral disso aqui, né? Então, essa diferencial vai ser dada dessa forma. Então, agora eu posso reescrever du desse jeito, como sendo T ds menos P dV. E aí, agora, eu vou substituir du aqui, em 1, né? Aí eu vou ficar agora com uma expressão que só está aumentando, né? Então, ela fica com T ds menos P dV. Vamos manter as outras cores, né? Mais PDV, mais BDP, menos TDS, menos SDP. Então, agora a gente ficou com uma expressão que, a princípio, é muito grande, mas que a gente já começa a perceber que ela pode ser bastante simplificada, né? Por quê? Porque eu tenho aqui agora um TDS positivo e tenho aqui menos TDS. Então, isso aqui pode ser cortado. Eu tenho menos PDV e mais PDV. Então, isso aqui também vai sumir. Então, no final das contas, eu vou ficar com uma expressão para a energia de Gibbs que depende unicamente de pressão e temperatura, né? Então, essa diferencial total da energia de Gibbs em relação à pressão e temperatura, ela saiu naturalmente dessa nossa conversa, né? Então, aqui, essa daqui é a dependência da energia de Gibbs com pressão e temperatura. A gente pode fazer a mesma coisa para energia de Helmholtz. Isso vai ser dado como um problema, né? Então, exatamente o mesmo procedimento, fazendo considerações da mesma natureza, né? A gente consegue mostrar para a energia de Helmholtz que dA é igual a menos PDV menos SdT, tá? É a mesma coisa. E aí, a gente percebe o seguinte, que as duas equações, a gente não fez grandes considerações aqui, a gente só colocou as definições. A gente só foi adicionando definições, a gente conhecia a definição da entalpia, né, e substituiu na equação original. Depois a gente conhecia da primeira lei da termodinâmica a definição da energia interna. Então, para certas condições, a gente substituiu os termos que compõem a variação de energia interna por expressões que a gente também conhece, e a gente chegou nessas duas diferenciais totais. Nessa daqui vocês conseguem fazer facilmente, fazendo considerações similares ao que a gente tem ali. Então, a gente pode dizer que a pressão e a temperatura são variáveis naturais de G, e volume e temperatura são variáveis naturais de A, né? Ou seja, a partir da definição das grandezas, a gente consegue mostrar que essas variáveis, que são variáveis de laboratório, vamos dizer assim, né, que a gente consegue controlar com uma certa tranquilidade no laboratório, pressão e temperatura, ou volume e temperatura, são variáveis dessa grandeza, tá? E aí, essa expressão é o que a gente chama, então eu vou repetir aqui, tá?
essa 2 aqui, eu só vou repetir aqui. Vou fazer para a energia de Gibbs, mas é idêntico para a energia de Helmholtz. Se a gente escreve, então, que dG é igual a VdP menos SdT, isso é uma que a gente chama de uma diferencial total. Ou seja, né, a gente tem que lembrar, né, que como o G é uma função de estado, ela tem diferenciais exatas, né? Ela é uma diferencial exata. E nesse caso, essas duas diferenciais são suficientes para definir a energia de Gibbs, né? Então, essa equação é uma diferencial total. Né, essa igualdade aqui é uma diferencial total. O que isso significa? Né? Então, vamos pensar agora se eu fizer a diferencial de uma grandeza por vez. Né? Então, se eu se eu partir aqui da expressão que eu numerei ali acima como 2, né? Dá de 2. Se mantivermos, por exemplo, né, a temperatura constante, nessa expressão 2, o que acontece? Se eu mantiver a temperatura constante e diferenciar, ou seja, fizer variar, ou seja, variar, né, que é a mesma coisa, diferenciar em relação a P. O que acontece? Eu vou ficar, então, com um del G, del P. Por que del? Porque é diferencial parcial, né? Ou seja, eu tenho que manter alguma coisa constante. É diferencial de G em relação a P, mantendo a temperatura constante. Se eu fizer isso, eu vou ficar, então, com del de V dP, del P, a T constante, menos del de S dt, del P, a T constante. Né? Estou diferenciando tudo e mantendo o T constante. É o que está escrito aqui, né? Na linha de cima. Nesse caso, o que acontece? Se a temperatura é constante, a diferencial dt é zero. Então, esse termo todo aqui é zero. Né? Então, se eu mantenho o termo t constante, o termo da diferencial de t é zero. E aqui, nesse caso, o que aconteceu aqui é que a diferencial, né, o V pode sair aqui, a diferencial é P em relação a P. Essa diferencial aqui vale 1. Porque eu estou diferenciando x em relação a x. Então, a derivada dá 1. Né? Então, no final das contas, aqui eu vou ficar com uma equação que me dá aqui del G, del P, a T constante é volume. Né? Se eu fizer a mesma coisa, né? Mas agora, se eu fizesse mantendo P constante, ou seja, um processo isobárico, e diferenciando em relação a T, eu vou chegar numa expressão do mesmo tipo de raciocínio, ou seja, del G, del T, a P constante, substituindo na equação 2, eu posso mostrar que isso me dá menos a entropia. Certo? E aí, vou subir só um pouquinho. Aí eu vou perceber o seguinte, isso aqui, como é a diferencial total, eu posso substituir menos a entropia aqui nessa expressão. Né? Então, deixa eu pôr aqui verdinho. Pego o verdinho aqui, ó, eu posso substituir menos S aqui. Eu posso substituir o volume que está na expressão 2
pela diferencial. Então, eu vou ficar, no final das contas, com essa possibilidade de reescrever dg como sendo del G, del P, AT constante, dp, menos, na verdade aqui é mais, né? Aqui é menos S ali a resposta. Del G, del P, AP constante, dt. Né? Isso aqui é uma diferencial, é o que a gente chama de diferencial exata mesmo. Ou seja, se eu tiver essas duas diferenciais mantendo o termo cruzado, né? Então, para eu poder escrever isso aqui, eu tenho que fazer a t constante, porque essa diferencial some. Para eu escrever isso aqui, eu tenho que fazer a p constante, porque é o dp some, né? Então, eu tenho aqui uma expressão que me dá a diferencial exata de G. Para a energia de Helmholtz, eu faço a mesma coisa. Para a energia de Helmholtz, eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou chegar à conclusão que del A, del V, A, T constante é menos P, e eu vou chegar também à conclusão que del A, del T, A, V constante é menos S, e, portanto, eu posso escrever dA como sendo del A, del V, AT constante dV, mais del A, del T, AV constante dt. Eu tenho também a diferencial exata para a energia de Helmholtz. Né? Então, se eu fizer essa conta aqui para as duas variáveis independentemente, eu consigo determinar de forma completa como que varia a energia de Helmholtz. Se eu fizer a mesma coisa para a energia de Gibbs, eu determino como varia a energia de Gibbs. Se eu entender como que o meu processo acontece, então, olha, eu estou fazendo o meu processo químico à pressão constante. Né? Se eu for capaz de medir a energia de Gibbs em função da temperatura para esse processo isobárico, que é uma coisa bastante comum da gente fazer, eu consigo achar a entropia daquele problema, certo? Outra coisa que eu posso fazer, por exemplo, e aí eu vou encerrar por aqui, vai ser a última coisa que eu falar hoje, é a seguinte: vamos dizer que eu tenho uma reação. Eu tenho uma reação A mais B que dá C mais D. Né? Então aqui eu tenho, vou falar algumas obviedades, mas outras nem tanto. Aqui eu tenho os reagentes e aqui eu tenho o produto. A gente pode considerar esse A mais B como sendo o estado inicial. E produtos, né, produtos, como sendo o estado final. Certo? Mas eu também posso... e aí, o que acontece? A gente já viu que como a energia de Gibbs é uma função de estado, então o ΔG dessa reação, ela seria dado simplesmente como final menos inicial, porque é uma função de estado, né? Então seria G dos produtos, então somatório, vezes o coeficiente estequiométrico do G dos produtos, menos o somatório, coeficiente estequiométrico vezes o G dos reagentes, né? A gente já pensou nisso, né? Mas a gente não consegue medir isso aqui. Mas depois eu vou falar sobre isso.
eu queria pensar como é que esse processo aqui, como que esse ΔG que eu medi, como ele varia com, por exemplo, a pressão. Eu tenho o ΔG. Como é que eu posso fazer isso? Então, eu sei que para cada uma dessas substâncias, a expressão que eu encontrei aqui em cima vale. Então, dependência com a pressão. ΔG, ΔP, a temperatura constante, é V. Então, se eu quero saber só a dependência com a pressão, eu tenho que manter T constante. E eu posso agora saber, então, posso fazer para cada uma das espécies envolvidas. ΔG para a espécie A, ΔP a T constante, é simplesmente o volume de A. ΔG, ΔP para a espécie B, a T constante, é o volume de B. ΔG, ΔP a T constante é o volume de C, e ΔG, ΔP, aqui para C, né, aqui para D, ΔP a T constante para a espécie D é o volume de D. O ΔG não é esse somatório aqui? No nosso caso é tudo 1 para 1, né? Então os coeficientes estequiométricos vão ter todos 1. É uma reação hipotética só para a gente poder fazer essa análise de forma relativamente simples, né? Então eu sei tudo isso aqui porque eu sei dessa dependência da energia de Gibbs com a pressão e temperatura constante é dado pelo volume da espécie, né? Então se eu agora fosse fazer essa expressão aqui, né? A expressão 3 aqui. Então, a partir de 3, eu posso escrever o seguinte, que a variação do ΔG com a pressão mantendo a temperatura constante vai ser dada como sendo a variação de G, C, ΔP a T constante, mais o somatório, né, de produtos, D, ΔP a T constante, menos o somatório para os reagentes. Então, é ΔG a ΔP a T constante, menos ΔG B ΔP a T constante. Cada uma dessas grandezas aqui, então isso aqui é VC mais V de D menos V de A menos V de B. Essa já estamos aqui, já dá para pôr. Essa variação aqui seria o que é esse termo aqui? Esse termo aqui nada mais é do que a variação de volume com essa reação química que está dando no exemplo, né? É o volume somatório do volume dos produtos menos o somatório do volume dos reagentes. Isso aqui é a definição do delta, né? Final menos inicial. Só que para o volume. Então, o ΔG, ou seja, a dependência do ΔG de uma reação com a pressão, a temperatura constante, é dado pelo ΔV da reação. Isso é interessante, né? Porque como que eu posso calcular ΔV? Bom, a gente pode fazer aproximações, né? Vamos dizer que eu tenho aqui... a gente faz isso no laboratório de termodinâmica, né? A gente tem lá 2 gases que, ao reagir, geram um sólido. Então, o ΔV vai ser um ΔV bastante negativo, né? Mantendo a pressão constante, porque eu tinha gases à condição, vamos dizer, ambiente, que tem um volume molar aí da ordem de 20 litros.
gerando um sólido que, na melhor das hipóteses, vai ter aí décimo de litro como volume molar, né? Então, você tem um ΔV negativo muito grande. Isso vai impactar no valor do ΔG, né? Então, o ΔG aqui vai ter um valor bastante negativo. Então, sabendo isso, a gente consegue calcular a dependência do ΔG com a pressão. De maneira análoga, num raciocínio muito similar, só que agora mantendo a pressão constante e variando a temperatura, eu posso chegar à conclusão que ΔG, ΔT, AP constante, vai me dar menos o ΔS da reação, né? Então, a gente consegue... Vou parar por aqui. A gente consegue fazer esse tipo de relação, né? A partir do conhecimento do valor dessa derivada, a gente determina o ΔS da reação. Né? O que isso quer dizer? Vamos dizer que eu consiga calcular o ΔG de uma reação. Né? Não é tão difícil assim. Né? Eu posso fazer um gráfico de ΔG em relação a T, por exemplo, essa última grandeza aqui. Esse gráfico vai ter uma certa cara qualquer. Se eu determinar a inclinação desse gráfico, isso aqui é a derivada, né? Se esse processo que acontecer, isso aqui é simplesmente a derivada de G em relação a T. Nesse ponto eu calculo, né? Ou seja, a inclinação, né, da reta tangente. Essa inclinação da reta tangente aqui, que é a derivada, vai dar para a gente o valor de menos ΔS para essa reação. Dependendo, se a gente souber essa relação, a gente pode linearizar, né? A gente entender qual que a gente vai fazer isso. Se a gente entender qual que é exatamente essa curva, né? Qual a função que descreve bem essa curva, a gente pode linearizar e aí fica mais fácil ainda de obter esse valor, né? Então, a gente consegue agora calcular o ΔS de uma reação para diferentes temperaturas. A gente consegue também, a partir do ΔS, sabendo essa relação, calcular ΔG, desde que a gente faça isso graficamente, né? Então, a gente começa a ter a forma de analisar o que acontece com processos químicos quando a gente é capaz de fazer essa parte experimental e a gente começa a entender esses valores. Isso ainda é bastante incipiente na disciplina, né? A gente vai muito mais adiante com isso logo, já na primeira aula, na volta, né, que dia 5 de janeiro, a gente já tem a aula da nossa disciplina aí de volta. Espero, né, que vocês compareçam a essa aula. Eu estou percebendo, né, deixa eu parar de compartilhar. Eu percebo que a gente tem uma presença nessa aula síncrona muito pequena, né, o que às vezes me leva a questionar, né, a validade de continuar fazendo isso, mas, de qualquer forma, a gente vai continuar essa discussão, né, de uma forma mais razoável possível. A gente também está sempre aberto, eu digo eu, né, só estou eu nessa disciplina, sempre aberto a fazer uma reunião com quem for preciso, né, para a gente tirar dúvidas que não sejam só da lista também, mas podem ser das listas ou do que for. E aí a gente continua o conteúdo no ano que vem. Né? Antes de eu abrir a palavra para vocês, se vocês quiserem tirar uma dúvida, eu queria desejar, então, Feliz Natal, né? Um bom Natal, um Natal de bastante
bastante paz, bastante tranquilidade, felicidade para vocês e para a família. Uma passagem de ano alegre, né? Tomara que seja o máximo possível, que permita que a gente renove as esperanças e que 2022 seja muito melhor do que esse ano que está acabando agora, né? É isso. Vocês querem fazer algum comentário? Pergunta, dúvida? Professor, eu tô com uma dúvida aqui, referente ao trabalho. Não sei se você pode ajudar, pode tirar alguma. Posso. É porque, assim, na questão, ele pede para estimar as entalpias padrões das reações de fragmentação do radical tércio-butilo, Aham. certo? Só que ele dá lá a entalpia de formação de alguns deles e outros não. Aí eu fiquei em dúvida como é que eu vou conseguir esses valores, tipo, por exemplo, C3H6. Eu não consegui entender como eu consigo, porque ele só dá de alguns e de outros não. E aí eu procurei alguma tabela, alguma coisa desse tipo, mas não encontrei nenhum valor para eles. Você está falando o primeiro, né? Exercício do seu. Isso. Então, o que acontece aqui? Você está vendo que para. Ah, não, delta H de formação, tá certo. Então, mas olha só, a partir de alguns deles, você consegue calcular para outros, não consegue? Você tem lá o C2H5, né, que é o eteno. Eteno? Não, é radical, né? Isso. São combinações aqui, João. Eu não sei se está tudo. Eu acho que está tudo certo. Eu conferi isso algumas vezes, não é possível. Ah, tá. O SEC C4H9 está aqui. Tipo, a letra A, beleza, dá para fazer com os dados que tem ali. Aí a partir, deixa eu só abrir aqui na minha resolução, que é a É, partir da B, eu já não sei o que eu uso de delta H de formação do C3H6, por exemplo, e do CH3. Aí eu fiquei em dúvida nesse ponto. do CH3 você consegue encontrar na literatura, né? Hum, Mas você não precisa, porque você consegue fazer você pode fazer combinações dessa reação, né? Deixa eu ver se pode. O TERC vira SEC, não muda nada. O TERC vira C4, ele perde 1. Você, a partir de combinações entre esses valores que estão dados aí, você vai conseguir achar os valores. Eu não esqueci de nenhum, não. Você precisa desses três mesmo. Você sempre pode conferir procurando na literatura. Por exemplo, o Atkins tem alguns ΔH de formação de alguns radicais, né? Não é muita coisa não, mas esses aí são muito comuns, ele deve ter, né? Mas a ideia é você estimar a partir desses dados e lembrando que você está rearranjando ligação, né? Então você pode fazer ciclos ligados a ele, né? Eu acho que é isso. Eu não sei se estou te ajudando também, João. Mas, né, essa é a ideia. Pode falar. Não, era isso. Eu vou tentar de novo, então. Não, são rearranjos aqui. Eu assim, né? Então você pega lá o primeiro, tudo bem, você tem os dois, né? O SEC e o TERC. A partir dali, você vai conseguir fazer ciclos, por exemplo, né? Como é que você pode pegar a partir do TERC e chegar no SEC? Você pode fazer a reação direta ou você pode fazer o ciclo, né? E aí, fechando, você vai encontrar conjuntos, né, dessas coisas. Essa é a ideia. Entendi.
Não sei, entendeu? Beleza. Entendi, vou tentar fazer. Mas é isso. Tem mais alguma coisa que eu queria falar? Não, de dúvida era só essa. Ok. Marcos, você quer ter algum comentário? Até o momento não, professor. Desculpa, eu não entendi. Até o momento não. Não? Então, a ideia é essa. A gente acha que isso mais ou menos encerra nossas aventuras de fim de ano, né? Eu vou parar de gravar, então. Isso, né?